casa. Nunca vi meu marido. Yo, G-Money, Game 77, quadrilha na back. Tu já sabes como é que é. Yeah. Não é proibido sonhar, mas eu tô a tentar conquistar. Uma foca me joga falar da minha vida, mano, eu só tô atrás do meu mano. Não é proibido sonhar, mas eu tô a tentar conquistar. Uma faca me joga falar da minha vida, mano, eu só tô atrás do meu money. Sem roubar ninguém, yeah. Sem julgar ninguém, sem roubar ninguém, sem julgar ninguém, yeah. Não é proibido sonhar, mas eu tô a tentar conquistar. Uma faca me julga falar da minha vida, mano, eu só tô atrás do meu money. Sem roubar ninguém, yeah. Sem julgar ninguém, sem roubar ninguém, sem julgar ninguém, raço, eu tô atrás. Ora viva, sejam todos bem-vindos a mais uma programação Espaço Aberto da Afião. Hoje, aqui no ateliê Kelly Augusto, Kelson Mendonça, aqui nessa boa dicção, dessa voz doce, bonita e gostosa que nos fala de Kelson Mendonça, o astro da comunicação social. Vamos hoje numa entrevista, numa conversa assim bem descontraída com uma mulher super empreendedora que é a Kelly Augusto. Vamos saber tudo acerca da Kelly Augusto, vamos saber quais são as coisas que contribuíram para que ela se tornasse essa mulher hoje empreendedora que ela é. Então, dizer que esse programa conta com o apoio da MP Prestação de Serviços, empresa super top, que ajuda aqui no bom patrocínio do nosso programa. Você que precisa desse tipo de serviços de canalização, fiscalização de obra, contacta a MP Prestação de Serviços. Vamos agora então a conversa com esta grande figura, né? Permitam-me tratá-la assim. Seja bem-vinda a mais uma programação Espaço Aberto FM. Muito obrigada, Gelson. Como é que está-se a sentir em fazer parte desta programação de hoje? Sinto-me lisonjeada, né? E grata pelo convite desde já. É algo raro de acontecer na nossa província. Na nossa província, só temos visto isso no país, né? Ruanda. Então vamos tentar aqui também modificar esse conceito, né? Então, e desde já também parabenizar a equipa pela iniciativa. De certa forma vocês estão a mostrar a Angola que artistas não existem só em Luanda, mas também em Benguela, de formas também a mostrar o talento de jovens aqui na nossa província. Exatamente. Porque há aquele conceito de que só se dá bem em Luanda. É. E será que isso também acontece contigo, nesse ramo que tu trabalhas e tal? Vais responder daqui a nada. Enquanto isso, tenho a dizer que essa programação também conta com o belo apoio da BC Design. BC Design é uma empresa ligada à área de marketing digital. Fazem também flyers super top. Você que gostaria de ter o contato da BC Design para esse tipo de serviço, contacte já a BC Design. Então, há sempre uma dúvida que não se quer calar, né? Vamos começar a nossa entrevista assim de um jeito bem soft, para que tu te sintas também em casa. É isso que nós queremos aqui. Então, primeiro eu gostaria de saber qual é o BI, né, de Kelly Augusto. Bom, Kelly Augusto é um nome que, na gíria é o chamado nome de casa. O verdadeiro nome daquele Augusto é Cristina Gavezalo Augusto, de 25 anos de idade, quase licenciada, me falta daqui a pouco me falta defender ali a monografia. Exatamente. E pronto, empreendedora, né? E professora de profissão. A professora também para além de maquiagem também é uma profissão. Eu sou também formada em pedagogia e pronto, ainda não estou a exercer a função de professora, mas me considero. Mas já te sentes como uma professora? Com certeza. É com estágio em casa ou uma professora bem formada? Formada, acredito eu. Fui bem formada pela instituição em que frequentei durante 4 anos. E pronto, pelo que aprendi, sinto-me capaz de ministrar, ou seja, de exercer a minha função.
Então, quando é que tu decides entrar neste mundo que é da maquiagem? Acho isso, né? Maquiagem. Maquiagem. Tá certo? Tá certo. Aquelas pessoas que, em vez de maquiagem, dizem maquilhagem. Os dois termos estão certos, só que estão em usos diferentes. Línguas diferentes. Ok. Mas ele aprendendo. É. Pronto, eu entrei no mundo da maquiagem primeiro porque já gostava, né? Eu fui sempre uma menina um bocadinho vaidosa. Sofreu bullying na escola? Sim, sofri bullying na escola. Porque por parte dos colegas. Mas a beleza, permita dizer isso, a beleza não denuncia que sofreu bullying na escola, entenderia? Olha, a beleza está nos olhos de quem vê. Os meus colegas não viam isso. Os colegas não conseguiam ver a beleza. Não conseguiam ver, então estavam sempre a gozar comigo, de forma mesmo bem... de forma pesada para uma criança que eu era na época. Então aquilo, eu comecei a absorver aqueles ataques que os colegas faziam contra mim, né? E comecei a aceitar que eu era tudo aquilo que eles diziam. Sim. E pronto, foi uma fase um bocadinho complicada, mas que foi superada com a ajuda de psicólogos. Eu passei a ter algumas sessões e com o tempo fui me aceitando, desculpa. E pronto, eu comecei a me pintar para tentar parecer aos meus colegas que eu também sou bonita, estás a ver? É tipo como se fosse... Eu fazia aquilo para ser aceite no meio dos meus colegas. E aí, então isso foi crescendo, fazia em mim mesma. Mas na fase dos 17, 18 anos, a minha tia marcou com uma maquiadora que infelizmente falhou com ela. Então ela disse: como tu já tens feito maquiagens em ti, então tudo que fazes no teu rosto vais fazer também em mim. Então lá eu fiz. Claro que naquela época, estava bom, né? Mas não, eu olho para aquele trabalho hoje e digo, meu Deus. Até porque as pessoas, consoante o tempo, vão evoluindo. Vão evoluindo. Sim. E os trabalhos passados são sempre vistos como, amadores, né? Certo. Exatamente. Certo. Sim, eu fiz o trabalho, ela foi postando e naquele momento eu vi que afinal eu era capaz de fazer também nos outros. Então eu comecei a apostar mais nessa área, fui praticando, mas depois eu senti mesmo a necessidade de procurar um curso profissional. Graças a Deus consegui fazer o curso. Hoje não tenho só um, tenho mais alguns. Vários cursos. Tenho vários cursos, por acaso. E pronto, foi. E com a minha dedicação também, porque não adianta tu estares a fazer um monte de formações se não tens dedicação. Tens que te dedicar bastante. E fui me dedicando, foi o que eu fiz e consegui chegar até aqui. Nesse caso, tu tiveste das melhores dedicações, porque era mesmo cobrir aquele conceito que os colegas tinham, não sei o quê. Sim, eu comecei a fazer tendo em conta o conceito que os colegas tinham com relação a mim, mas depois eu comecei a descobrir uma paixão pela maquiagem. Então, para além de fazer em mim, para ser aceito naquele meio, comecei a usar a maquiagem também como uma fonte de rendimento para mim. Ok. Então, durante essa fase que tu pensaste, poxa, eu também quero ser vista de um outro jeito para os meus colegas, né? Há uma dúvida que sobrecai aqui. Mais ou menos em que fase, com quantos anos é que tu passaste nesta fase? Eu tinha por ali 12, 13 anos. Isso acho que foi no secundário? Sim, na fase do bullying, tinha 12, 13 anos. E depois fiz a 7ª, 8ª, 9ª. Eu achei que me livrei dos meus colegas. Quando fui para a 10ª classe para uma outra escola, encontrei os colegas. Mas logo na 10ª classe é que eu fui para a escola de formação de professores e por acaso lá tinha o departamento de psicologia. Eu comecei a frequentar, né? Depois isso envolveu também os meus pais, porque eles tinham que ter conhecimento disso. E a escola também foi mesmo bastante profissional nesse aspecto. Sim, e comecei também a receber apoio
em casa dos meus pais a me incentivarem. A coisa foi vista de um jeito assim mais sério? Muito mais sério, porque parece brincadeira, esse tipo de atitudes podem mesmo destruir as pessoas mentalmente, porque aquelas atitudes que meus colegas tinham para comigo estavam a me destruir como mulher, porque eu olhava para mim e eu olhava tudo aquilo que os colegas diziam, quando não, na realidade não era aquilo. Não era isso, então, com as sessões de psicologia que eu fui fazendo, fui me aceitando mais, fui aceitando do jeito que eu sou, fui vendo a real Kelly que eu era, e pronto, e hoje estou aqui. Ok. Quando tu chegaste na 10ª classe, sim, encontraste lá aqueles colegas que te abusavam e tal, eu acho que já tinhas uma outra visão. Com certeza. E tipo, quando tu chegaste na 10ª classe e os colegas que te abusavam no secundário, encontraste lá, e nesta era uma fase que tu já trabalhavas no teu aspecto, né? No meu aspecto, e não só, também já trabalhava profissionalmente. Exatamente, mas ainda profissionalmente? Não comecei na maquiagem, não. Onde é que foi? Eu primeiro passei a fazer cabelos, cabeleireira, porque eu sempre usei o cabelo afro. Quem me conhece, desde tem a idade, sabe. E as pessoas gostam. Então é que decidiu estar assim, um bocadinho europeia, mas... Sim. Pronto, as pessoas olhavam para o meu cabelo e perguntavam a quem fez e tudo mais. Eu, acho que eu posso fazer dinheiro com isso. Então eu comecei a tratar de cabelos naturais. Mas depois comecei a ter alguns problemas com relação ao pulso, porque aquilo exigia bastante das mãos. Eram movimentos muito frequentes, muito frequentes, e depois comecei a ter problemas de pulso. E depois surgiu a ideia de fazer caixas explosivas. Não sei se já ouviu falar. Já. Sim, eu fazia. Inclusive amanhã será muito utilizada. Realmente amanhã, a cidade toda vai estar cheia de... Então ganharias dinheiro ainda com essa tua habilidade. Sim, ganharia, mas não é o que eu continuo a fazer. Agora já as preocupações são outras, com certeza. Então, fui fazendo as caixas explosivas, buquês com doces, decorações românticas. Eu acho que amanhã ia fazer muito dinheiro, né? Muito. Fui fazendo cestas também, cestas de pequeno almoço, e pronto, foi uma fase. E depois eu decidi mesmo, não, vou mesmo focar na maquiagem. A partir de hoje eu quero mesmo só maquiagem. Então era basicamente isso? Sim, era mesmo o meu foco, apostar mais na maquiagem. Na maquiagem? Certo. Ok. E qual foi a reação que os teus colegas tiveram quando voltaram a encontrar uma Kelly totalmente diferente? Olha, eu quando cruzo com um deles, eles olham para mim, a primeira vez que cruzei com um deles, estás assim, estás moça, tipo, nada, nem parece aquele que abusava. Que abusávamos, hoje já está assim, não, usa até parabenizam mesmo. Outros gozam ainda, aquela boca, naquele tempo eras bem boela. Mediante o que tu passaste, qual é o conselho que tu deixas para as pessoas, né, que provavelmente estejam a passar pelo mesmo? Principalmente para as crianças e adolescentes, né, que estejam a passar bullying na escola, é importante informarem aos vossos pais o que realmente está a acontecer, e também aos professores, porque às vezes ficamos caladinhos no nosso canto e aquilo vai acontecendo com frequência. Então, se informares aos teus pais e aos professores, as coisas vão se resolver e tudo fica bem. Ok. Sim. Então esse é o conselho que tu deixas para eles. Certo. E quanto a focar muito nisso, eu acho, porque eu principalmente, bem, eu acho que,
o verdadeiro objetivo é entrevistar aquele, mas eu também posso dizer um bocadinho daquilo que tenho como experiência. Sim. Eu acho que muitas das vezes, porque eu passei por duas vertentes. Fui a pessoa que fazia o bullying e algumas vezes também tinha um retorno. Ok. Então eu sabia lidar com essa coisa toda. Sim. Tu te sentes assim uma pessoa muito frágil, foste muito frágil? Bom, não é que eu fui uma pessoa frágil, era mais ou menos tentar ignorar, estás a ver? Eu tive sempre uma educação bastante regrada em casa. Okay. Os meus pais sempre nos ensinaram que não devemos estar envolvidos em confusões e tudo mais. Então a minha tendência era sempre de olhar, calar e bazar. Mas tu calavas, mas aquilo ficava dentro de mim. Era isso que eu não sabia lidar. Exatamente. Comecei como eu já disse, comecei a interiorizar aquilo. Comecei a aceitar aquilo. Se os meus colegas estavam a dizer isso, então se calhar eu sou mesmo isso. Okay. Então é algo que os pais também devem trabalhar nos filhos, né? Pronto, estás a ver o teu filho, ele diz não podes aceitar que os teus colegas te julguem por isso ou por aquilo. E acho que é mais ensinar os vossos filhos a não aceitarem tudo que os colegas julgam sobre eles. Exatamente. Sim, a conhecerem-se realmente quem são. Okay. Eu acho não se importarem com opiniões dos outros. Eu acho que deu para entender bem como é que foi o lado pessoal como é que foi. Posteriormente vamos entender também como é que é, né? Considerar essa coisa do lado profissional, depois do lado pessoal. Certo. Como é que tu começaste, né? Tipo, tu fazias os trabalhos e tal, quando tu decidiste fazer a cena profissionalmente, tu decidiste fazer a cena profissionalmente por causa do bullying, e tal, depois tu decidiste te pintar e tal, aquela cena toda que tu já acabaste de falar. Comecei, o bullying e essas coisas todas foram um incentivo. Sim, foram um incentivo. Mas eu comecei a trabalhar profissionalmente porque eu desde sempre gostei de ser independente. Sempre quis ter a minha... Sempre gostei de ser independente. Eu sou uma pessoa que não gosta mesmo de depender. Onde é que tu fazias os teus primeiros trabalhos? Os meus primeiros trabalhos eram feitos em minha casa. Em minha casa, era um corredor. Era um corredor e onde que... Isso em que ano? Podemos falar de 2017, 2017, 2016, 2015, entre esses três. Ok. Durante esses 3 anos eu trabalhei em casa. Depois eu comecei a ver que a aderência foi aumentando e também vi que não era muito bom eu colocar qualquer tipo de pessoa dentro da minha casa. Exatamente. E não era confortável também trabalhar em casa porque, pronto, sabes como é que são. Mas tu podias fazer assim trabalho de campo? Eu fazia trabalho de campo, tanto que depois eu comecei a ter o pacote de deslocação a domicílio. Ok, fazer a deslocação. A deslocação e tudo mais, mas não era tão confortável porque eu tinha muitas clientes num dia e pronto, não tinha ainda uma formação profissional que me podiam ensinar como eu devia organizar o meu tempo, porque ser maquiador não é só pintar, é ter disciplina também. Então acabei por cometer muitos erros, atrasava muitas das vezes com as clientes e não só, o pior de tudo é que eu corria muitos riscos, porque às vezes estava na rua até altas horas, uma menina pequenina que nem eu, com um monte de coisas pesadas e sem um carro disponível para me apoiar. Então estava sempre a depender de táxis, de motos, então foi uma fase bem difícil, mas sabes quando tu estás a fazer algo que tu gostas e não vês que isso é muito pesado para ti, porque é isso que tu queres. O mesmo acontece com nós. Pronto, depois fui juntando também um dinheirinho, como a aderência já estava a sair bem, já estava a pipocar.
E então eu juntei um dinheirinho, apareceu um espaço pequenino, mas era pequenino mesmo. Pronto, estava de acordo com as minhas possibilidades. E era Esse espaço onde é que foi? Esse espaço era ali à frente à primeira esquadra, foi o meu primeiro ateliê. Aqui no 28? Aqui no 28. Okay. Aqui no 28. Estás a ver aquelas cantinas que fazem debaixo dos prédios, naqueles espaços, sim. Normalmente acontece ao lado da escada. Ao lado da escada tem sempre aquele espaço. Era mesmo ali. Era bem pequenino, então pronto. Estava de acordo com as minhas possibilidades, arrendei o espaço e comecei a trabalhar. Tiveste apoio dos teus pais? Com certeza, ali os meus pais apoiaram-me bastante, tanto que eu inaugurei o meu primeiro espaço no dia do aniversário da minha mãe. Em homenagem a ela, porque ela é a quem eu mais me inspiro, a minha mãe. E então decidi homenagear ela com o meu primeiro espaço. Assim. Tu disseste que a tua mãe é a pessoa que mais te inspira. É a pessoa que mais me inspira. Então, se te perguntasse qual é a tua fonte de inspiração? Com certeza, de pés juntos, eu diria que é a minha mãe. Ok. E quanto ao ramo profissional, qual é tipo, quando tu começaste com o teu trabalho, acho que existia assim, algumas expectativas. Por exemplo, eu quero ser como a fulano, quero ser como fulano, que faz isso e aquilo. Eu aprendi uma coisa sempre com os meus pais. Não podes querer ser como a fulana. Não. Tu és tu e mais nada. Não vais ser como a fulana. Então pronto, aquilo... Eu via algumas maquiadoras, como por exemplo a Tessália Roberta, é uma maquiadora de grande nome em Angola já, antes era aqui no Lubito, agora já é em Luanda, e ela sempre me inspirou bastante. Eu sempre gostei muito dos trabalhos dela e ela também sempre me apoiou bastante. Então sempre que eu pudesse, sempre que tinha oportunidade fazia formações ou até mesmo assistia a workshops dela, e ela foi mesmo uma grande inspiração para mim. Eu me inspirei bastante nela. Durante esse processo tiveste alguns, como é que é dito, de forma mais clara, tu não precisas dizer quem, sim, mas ao menos precisas dizer que se tiveste ou não. Tiveste boicotes por parte de algumas pessoas? Com certeza. Não falta mesmo. Quais foram? Foram vários boicotes, mas os que ainda acontecem é do tipo eu quero maquiar com a fulana, não vai lá, aquela é bem arrogante, estás a ver? Aquela é bem arrogante. Não, a fulana faz mais barato. Não, ela é bem arrogante, ela trata mal as pessoas. Ela não responde, estás a ver? E muitas das vezes o que acontece? A cliente insiste e vem. E eu, sem saber a minha forma de ser, acho que já deram conta, eu sou bem brincalhona e bem atenciosa também. E muitas das vezes as clientes pedem-me desculpas. Elas dizem, meu Deus, não tem nada a ver com o que eu ouvi, tu nem és arrogante. Às vezes até vem por parte dos parceiros, das minhas clientes. Ele é que é aquele, a sério, meu Deus, nem é, não tem assim muitos tics. Porque eu acho que isso é que muitas das vezes faz com que os clientes vazem. Aquela coisa de pensar que eu já estou aqui, não sei o que, então vou me gabar mais um bocado. Isto acho que pronto. Isso tem acontecido com algumas pessoas, mas peço às pessoas que não julguem sem conhecer. Não façam julgamentos das pessoas sem conhecer, não recebam mágoas alheias. Né? Isso é receber mágoas alheias. Quer dizer, eu nunca te fiz nada. E tu, porque ouviste dizer de uma pessoa que se calhar nunca teve contato comigo, simplesmente só fez o julgamento por ter visto uma foto minha. E pronto, também já não gosto dela. E isso é receber mágoas alheias, cuidado com isso. Perdem grandes oportunidades por causa disso.
E nessas grandes oportunidades é mesmo conhecer o trabalho profissional que aquele faz. Certo. Hoje em dia tu te consideras uma mulher feita no que diz respeito aos teus trabalhos e também quais as habilidades que tu foste adquirindo, quer seja experiência profissional e de vida? Ok, eu pronto, não posso ser ingrata em dizer que não, porque quem viu o meu passado e me vê hoje já tem uma certa admiração por mim, porque não foi fácil. Estou aqui a explicar em poucos minutos, mas vocês não têm noção do tempo que levou para chegar aqui. Então, estaria a ser bastante ingrata com Deus em dizer que eu não sou realizada. Sinto-me realizada, sim, senhora, mas eu sinto que posso mais. Posso alcançar e atingir mais patamares. E vou trabalhar para que eu consiga chegar. Tem acontecido aquela coisa das pessoas pensar, essa se conseguiu isso é porque os pais deram. Até pior. Essa se conseguiu isso é porque, permitam mesmo aqui a expressão, eu posso dizer no podcast, foi preciso dormir com o fulano, não sei o quê, foi preciso fazer aquilo. É a influência daquele. Com certeza. Acontece várias vezes. São comentários de pessoas bem distantes de mim que não sabem e não viram e nem acompanharam o meu processo, e é normal também, né? De uma certa forma, porque infelizmente é algo que tem acontecido bastante na nossa sociedade. E tentam associar também, tentam generalizar, esse é o termo certo, de certa forma, que todas as mulheres que conseguem alguma coisa foi porque teve que fazer o teste de sofá, teve que... Teste de sofá? Sim, teste de sofá. Não sabia. Que é isso? Teste de sofá é uma forma mais elegante, elegante não digo, mas é uma forma assim menos bruta de dizer teve que dormir com o fulano. Então dizem teste de sofá. Inédito. Então estamos a aprender que uma coisa. Não, isso não fui eu que inventei isso. Não, isso já existe há bastante tempo. Esse termo teste de sofá é antigo. Estão distraídos. Camarão que dorme onde leva. Cuidado. Pegamos. É o teste de sofá, então. Mas não pensem nisso, não tem nada a ver. Não foi necessário eu ter que fazer coisas obscenas, coisas absurdas, né, para conseguir chegar até aqui. Como eu bem disse, expliquei, não foi fácil. Estou aqui a explicar em alguns minutos, mas levou muito tempo, muita dedicação. Eu me abdico de muitas coisas para eu poder chegar até aqui. Trabalhar com maquilhagem não é fácil. Tu praticamente não tens tempo para ti mesmo, às vezes não gerires bem o teu tempo. Então não precisam fazerem coisas assim. Sofá, não precisa fazer teste de sofá para conseguir as coisas, é mesmo devagar. Atenção, tu não precisas fazer teste de sofá para se calhar, né? Aquele defende o conceito de que ninguém, ou seja, como é que é? Não devemos pensar em ser como uma outra pessoa, né? Acho que é quase isso. Sim, tu não precisas dizer eu quero ser como aquele. Sim, não. Mas se aquela é uma pessoa que trabalha bem, se aquela é uma pessoa que trabalha bem, é claro que eu não quero ser, que nesse caso a pessoa não vai querer ser como aquele, no sentido de ser como aquele, o que aquele faz, como aquele é, não sei o quê, mas as coisas que te regem, né, que te fazem essa boa profissional que tu és. Sim. Eu acho que o pessoal também quer isso. Eu entendi o teu ponto de vista, né? Mas eu disse isso no sentido de não precisas querer ser, porque isso de certa forma isso cega a pessoa. Tu não vais ver outros caminhos. Tu vais prestar bastante atenção naquilo que aquele está a fazer e
não vais ter tempo para aquilo que é para ti. Não vais criar os teus próprios ideais. Não vais usar a tua criatividade para fazer aquilo que é o teu trabalho. Okay. Se calhar podes fazer melhor que aquele, basta usar a tua criatividade. Então não pensa em ser como aquele, podes seguir o caminho, mas não pensa em ser como aquele. Podes usar o caminho que aquele usou para chegar onde quer chegar, mas tendo em conta aquilo que é a tua essência. Okay. Porque se eu disser quero ser como a fulana, eu vou passar a prestar mais atenção no que ela faz, no que ela compra, e às vezes nem está de acordo com as possibilidades que eu tenho. Por isso é que muitas vão parar no teste do sofá. Então era nessa perspectiva que eu estava a dizer. Sim. Produção, por favor, minha água. A conversa está boa com aquele, mas vamos dar uma série. Tá? Fica à vontade. Eu acho que aquele não quer água, né? Não, eu já bebi o suficiente. Eu acho que... Exatamente. A conversa está muito boa. Aqui. Então. Obrigado. A conversa está muito boa com Kelly Augusto, né? Estamos aprendendo muito com aquele Augusto. E sobrepõe a mais uma dúvida. Tu, hoje em dia, aqui na nossa província de Benguela, né? Qual é a visão que tu te colocas do tipo, consoante todos os trabalhos que nós fizemos, nós sabemos basicamente, não o seu todo, mas o mínimo de até onde nós chegamos. Certo. Então, teve um momento assim durante o teu percurso que tu te sentiste que pronto, agora eu criei uma marca na província de Benguela? Sim, já eu sinto que já tenho um nome firmado cá na província de Benguela, apesar de que preciso trabalhar mais ainda, né? Mas o essencial já está feito, já está feito. E pronto, às vezes eu estou a andar pelas ruas, vão dizer que é mentira, mas acontece mesmo. Aquela Augusto, cumprimentam-me mesmo. Em tempos até eu é que me senti estranha, porque a moça veio me pedir para fazer fotos aqui numa loja. E fiquei tipo, meu Deus. Então, às vezes tu estás só a fazer o teu trabalho numa boa, né? Porque gostas e não tens noção da proporção da proporção que isso teve. Certo. Exatamente. E eu vou para a rua às vezes, tu é que és aquele, né? E a vi-te no Instagram. Ok, gosto muito do teu trabalho e tal. E às vezes até mandam mensagem no Instagram a dizer, olha, muito obrigada, olha, as minhas noivas então mandam mensagens, olha, muito obrigada pelo trabalho que fizeram. Os esposos às vezes também mandam mensagens, olha, muito obrigada, deixaste a minha esposa muito linda. E pronto, esse feedback com o pessoal que recebe o nosso serviço faz-me pensar que estou no caminho certo. Isso para mim é bastante importante e continuo mesmo a fazer. Eu danço bem em casa quando recebo mensagens do gênero. É muito bom isso, é muito bom. Então, sentes que já afirmaste um nome aqui na nossa província de Benguela? Principalmente no município do Lubito. A nossa província é desafiadora para esse tipo de trabalhos? Com certeza, tem colegas... Eu não queria responder a tua pergunta, mas eu penso que em todo aspecto profissional, desde musicalidade, arte, entretenimento, é muito desafiador. Bastante, porque não é só o talento daquele Augusto que existe na província, tem outros, né? Mas pronto, é normal que alguns destaquem-se mais. Não que não sejam bons no que fazem, mas pronto, é só uma questão de trabalharem mais. Mas a nossa província tem bastantes, tem colegas e colegas. Não brinques. Tem pessoas assim duras. As duras. Quando tu entraste nesse trabalho, existe sempre aquela coisa, principalmente aconteceu também comigo. Quando tu entras para o mercado, tu
te amedrontas com as outras pessoas. Não é que se calhar as pessoas também respeitam o teu trabalho. Certo. Olham para ti, não, esse gajo também é duro, mas tu só de olhares para o fulano que faz isso há mais tempo que você e tal, tu ficas tipo, mano, vou aqui. Olha, isso acontecia mais comigo no início. No início, mas depois que eu aprendi que eu devo confiar e acreditar em mim, no meu potencial e ter certeza daquilo que eu quero, isso para mim nunca mais foi um problema, porque primeira coisa, tu nunca vais conseguir atender todo mundo no mesmo dia e deves te preocupar com quem acredita no teu trabalho. Esses sim, tu deves te preocupar, porque eles é que mostram interesse naquilo que fazes. Ao invés de focares no que o outro está a fazer, foca-te naqueles que acompanham-te, né? Acompanham-te, são teus clientes. Procura dar sempre o melhor para essas pessoas e o resto só vai surgindo. Há coisas que tu só precisas mostrar trabalho, o resto vai surgindo. Naturalmente. Sim, eu, por exemplo, quando eu comecei a maquiar, nunca pensei que um dia assim um artista ia ligar para mim, estás a ver? Vais contar já essa. Então são coisas que só vão fluindo, só precisas mostrar o trabalho, só precisas trabalhar, só precisas apostar na qualidade do teu serviço e o resto vai mesmo fluindo naturalmente, e assim é bem melhor. Acontece a dita influência quando tu tentas chegar até uma pessoa que tu gostarias muito de trabalhar com ela. Tens usado influência ou é o teu mérito? Meu mérito, graças a Deus. Claro que influências existem porque as pessoas acompanham. Sim, né? Mas é influência do tipo recomendo. Sim, recomendo. É mais sinceramente falando, é mais no recomendo. No recomendo. Todas as pessoas que um dia eu recebi, todos os artistas que um dia eu trabalhei, foi mesmo por recomendação. Sim. Ok. E já para tocar naquela, qual foi assim o auge, né, do teu trabalho que tu te sentiste que impulsionou muito também a credibilidade dos teus trabalhos? Porque francamente, principalmente deixamos aqui também dizer algo, uma coisa bem séria que eu tenho que dizer aqui. A entrevista que eu estiver a fazer com aquele, de certa forma, credibiliza muito as duas partes. Credibiliza muito as duas partes, porque quando eu for a pedir uma outra pessoa para fazer parte do meu podcast, certamente que essa pessoa vai procurar saber quais são as pessoas que já passaram e tal, e por meio de algumas recomendações também, né, que muitas vezes podem ser vistas como influência, acontece isso. Então, isso quer dizer que quando tu tiveste naquela fase de pedir uma recomendação, né, ou esperar uma recomendação, o trabalho que tu tiveras feito com uma pessoa, se calhar influente, também ajudou-te muito. Com certeza. É importante, pronto, eu costumo dizer, eu tenho sido o mais natural possível com as minhas clientes. Não tratem os clientes por conveniência, porque o fulano tem influência, então eu vou me apoiar nessa pessoa. Não façam isso. Há muita falsidade? Diga? Há muita falsidade? Nas maquiadoras, há muita falsidade? Eu não sei das outras, né? Não sei porque, pronto, eu muito sinceramente procuro focar naquilo que é o meu trabalho. Respeito muito o trabalho das minhas colegas e fazem muito bem, mas com relação a isso eu pelo menos nunca tive problemas com nenhuma. Aquela coisa, a cliente acabou de sair, essa também, eu não sei o que e tal. Não acontece isso? Não, eu nunca prestei atenção nessas coisas. Mas entre mulheres. Pronto, mas se aquela nunca aconteceu isso com ela, é de sim, boa, né? Graças a Deus. Quem é minha cliente sabe que eu detesto quem fala fofoca no meu espaço, não gosto. Mas o salão é regido por isso? Não. No fofocas? Meu não. Fofocas sobre a vida dos outros. É impossível tu entrares para um salão? Não é impossível, no meu é possível. Nós não falamos fofoca. Prontos, o ateliê daquele Augusto. Não se fala fofoca.
Ok, então... Nós conversamos de coisas construtivas, procuramos sempre assuntos da sociedade, coisas que acontecem. Temas cívicos. Sim. E não só também aqueles assuntos assim só de mulheres, estás a ver? Do tipo, dar um conselho, olha, estou a passar por uma situação assim, como um boy e tal, o que é que me aconselha? Coisinhas assim que, pronto, de certa forma vai nos ajudar a crescer em algum sentido. Mas fofoca mesmo, não. Não, né? Não. Muito bom isso. Não mesmo. Ok. Já respondendo aquela pergunta que eu tinha feito. Qual foi? Vou pedir ajuda da minha colega. Ok, pode perguntar. Cruz, qual foi o auge? A Edivânia do Carmo. Foram momentos muito bons. Claro que o contexto é especial, mas a Edivânia nos levou para Benguela muitos dias, em Benguela 23. Edivânia do Carmo é apresentadora da TPA, da Televisão Pública de Angola. Por acaso ela é de cá, de Benguela. Sim, e senti-me muito feliz quando no universo de maquiadoras existente na minha província, ela ter que me escolher foi mesmo assim bem gratificante. Não só a Edivânia, a Liriane também. A Liriane já solicitou os seus serviços? Com certeza, tanto que nós, para além de maquiagem, temos uma relação super boa. Ela é uma pessoa que tem um carisma muito bom. Então, quase sempre que ela já disse, quase sempre, quando eu vir para cá, só tu é que me vais preparar. Porque não é só estar ali a pintar, não é só maquiar, tu vais dar a uma mulher o prazer de ver o que ela não vê todos os dias, quando bem feito, é levantar a autoestima daquela pessoa. Então, pronto, a Liriane foi um bué top, eu gosto bastante, damos-nos muito bem, mas a Edivânia do Carmo fez-nos crescer até não digo, fez-nos viver aventuras. Sabes o que é? Tu estás a terminar o teu trabalho que começamos às 5, terminamos às 23 e nós a sair, ela liga, olá Kelly. E nós, sim, dona Edivânia, podem me pintar agora? E nós, tá bem, dona Edivânia, mas estamos mesmo de rastro, mas sabes, é uma oportunidade que tu não podes perder. Então, pronto, aquilo era, nos metemos em táxi da Rosalina, 23 horas, Benguela, saí de lá, 1 da manhã, foi uma, e não foi apenas uma vez, foram várias vezes, acho que ficamos 2 semanas, né? Só ir para Benguela. Só ir e voltar para Benguela em altas horas. E para além da maquiagem que tu fazes aqui, né? Para além das maquiagens que tu fazes aqui nos teus serviços, que tu prestas aqui, qual é outra coisa que tu também, ou que o Kelly Augusto Atelier, né? No caso, a empresa, presta os serviços? Bom, para além da maquiagem, né? Que a Kelly Augusto é que faz, porque eu, para além de ter a empresa, também sou funcionária da mesma, certo? Então, nós conseguimos abranger outras áreas, como, por exemplo, o cabeleireiro. Então, eu fico na área da maquiagem, no entanto, tenho algumas colegas que ficam na área do cabeleireiro e a minha assistente, que é a que fica com o telemóvel para atender, responder às mensagens. As marcações, certo? Porque, pronto, de início eu não tinha e tinha que conciliar a escola, o trabalho e ter o tempo de estar a responder, a atender as ligações, não estava a bater muito certo. Era exaustivo, era bastante cansativo. Então decidi distribuir tarefas, porque sozinha tu não fazes uma empresa. Não, como é que se faz uma empresa? Tem que ser em equipa. Para a empresa crescer não é sozinha. Precisas ter uma equipa, porque eu sozinha não consigo dar conta de tudo. Então, eu fiquei com a área da maquiagem, que é a minha área, né, de trabalho, que comecei e arranjei, fui procurar pessoas capacitadas para estarem na área de cabeleireiro e também uma capacitada para estar na área de marcações. E assim
mantemos o contacto e informamos a cada uma de nós, né, o que se vai fazer, mas praticamente quem faz o nosso dia, quem organiza o nosso dia é a nossa assistente que faz as marcações. Okay. Sim. E nesse contexto, qual foi a dinâmica que tu foste utilizando para saber se reinventar com o que tu fazes, né, que é os serviços de cabeleireiro e mais outros também, porque... Sim, para além de, de cortar, para além de maquiagem, cabeleireiro, nós também atendemos ali a área de cosméticos, okay. Porque às vezes estamos a trabalhar, eu particularmente estou a fazer a maquiagem, vou aplicar um batom na cliente e ela gosta e às vezes quer levar. Então, uma forma de conciliar as coisas, achei conveniente para mim, né? E não só para as clientes também, ter ali a área dos cosméticos. Então, ela vai aplicar, vai usar o batom que eu vou aplicar, automaticamente, se ela quiser ter aquele batom, ela já consegue adquirir no espaço, a partir do espaço. Então, isso foi uma dinâmica que tu foste usando? Certo. Isso surge mesmo, estás a ver, diariamente, né, a rotina de trabalho de certa forma vai te exigir a ter outros serviços, porque nós mulheres atualmente estamos mais exigentes, não é? A cliente vem para cá, marca maquiagem, às vezes está desesperada para ter o cabelo organizado, então não precisa ir tão distante, já tem aqui a área do cabeleireiro e fica mais fácil para ela. Quanto mais fácil tiver para ela, melhor. Então o ateliê está mesmo nessa dinâmica de crescer e abranger outras áreas também. Ok. Sim. Então, resumidamente, é basicamente isso. Sim, é isso. E quanto a conciliar, tu disseste que tens as tuas funcionárias também. Certo. Tu seres uma funcionária. Para além de eu ser funcionária de uma empresa que é minha, tens também a tua tenho também as minhas funcionárias, sim. Ok. E como é que tu consegues gerir depois do lado a questão econômica, né, da empresa? Neste caso, quando há alguns déficits e tal, como é que tu consegues gerir isso? Bom, é importante uma empresa ter um fundo. Okay. Por exemplo, no tempo de pandemia foi bastante difícil e acredito eu que se não tivéssemos um fundo para nos segurar, não estaríamos onde chegamos. Então é importante sempre criarem um fundo para as vossas empresas. Como é que tu te reinventaste no tempo de pandemia com os fundos? O que é que tu fazias com os fundos que tu tinhas? Bom, eu fui apostando muito em formações profissionais, claro que era com um número limitado por conta da Covid-19, mas utilizando os recursos, ou seja, os produtos de biossegurança, como o álcool em gel, desinfetantes, as máscaras, né? Então foi possível fazer, ou seja, colocar uma renda na empresa. Okay. Os cursos de automaquiagem, maquiagens para noivas, porque ainda tinha realizações de casamentos, então, embora era algo que se fazia bastante cedo, porque todas as instituições fechavam muito cedo, então era acordar 5 horas para preparar a noiva, porque às 8 ela tinha que estar na conservatória e tudo mais. Então foi um processo bastante difícil, mas que deixou um grande aprendizado para nós. E durante essa fase também serviu de tal forma para que tu conseguisses ganhar um bocadinho a mais, né? Ou um extra, mediante a fase que tu estavas aí a passar? Bom, a fase de pandemia não foi uma fase tão lucrativa. Fez-se o suficiente para manter a empresa. Sim, fez-se o suficiente para manter uma empresa. Foi difícil. Foi mesmo difícil, mas deu para conseguir suster a empresa durante este tempo de pandemia. Ok. Sim. E quanto ao lado econômico, novamente, volto a frisar, né? Tu és a pessoa que lida com essa questão econômica da empresa?
Até ao momento sim, sou eu, mas atualmente já sinto necessidade de ter uma empresa de contabilidade para então gerir de forma mais profissional, prestar consultorias, mas é algo que já está resolvido, praticamente já tenho os contratos assinados e está tudo... Não há mais gastos com isso? Há gastos, mas não é algo que tu sais a perder, tu sais a ganhar, acreditem, porque vais ter ali tudo organizado, vais ter noção do quanto entra, do quanto sai, quando é que tu precisas inovar, né? Porque inovar não é só fazer, tens que esperar o momento certo para aquilo. Então, com isso tudo vai te ajudar e é menos peso para ti. Por exemplo, eu tenho agora quem trata dos meus assuntos contabilísticos, tipo a AGT e tudo, os impostos, né? E tudo mais, então já fico com menos peso, né? Tem ali a Joran que trata sobre isso, é a empresa que me ajuda concernente a isso, e então ficou um bocadinho mais leve para mim. Eu pago um valor, eles cuidam daquilo para mim, é mais tempo que eu tenho para estar a me formar ou a praticar. Tem mais tempo para ti? Tem mais tempo para mim e para o meu trabalho também. Okay. Sim. E aquele conceito que as pessoas pegam em ter um ateliê é o suficiente, quanto à gestão é uma coisa mais fácil. Qual é a tua opinião? Eu não acho que seja assim tão fácil, porque quando eu não tinha um ateliê era tudo mais leve, não tinha que pagar impostos nem nada. E desde que eu comecei desde que eu tive o ateliê, senti que a responsabilidade era muito mais, era maior. Era maior, passou a ser maior porque ser empresária é mesmo uma responsabilidade muito grande. E a nossa lei, pesa mesmo, pesa. De que forma é que ela pesa? Bom, por exemplo, se eu não tiver os impostos atualizados, ou seja, pagos, estou sujeita a pagar uma multa, que pode ser muito mais do que eu devia ter pago. Está a perceber? Aquilo é feito a cada final do mês, né? Tu vais tirar, depende muito do tipo de empresa que tu tens, né? A AGT pode descontar até 10%, né? 5%, depende muito do tipo de empresa que tens. E pronto, se não fizeres o pagamento destes impostos, pode chegar uma carta de multa que pode ser 4 ou 5 vezes mais do que tu podias pagar. Sai-se a perder muito e corre o risco de ter que fechar a empresa se não fizer o pagamento, certo? Então é bastante importante para quem quer empreender, deve mesmo legalizar a sua empresa, né? Para além de um espaço, deve colocar legal a empresa e cumprir com aquilo que são os regulamentos que a lei manda. De reestruturação, né, da sua equipe. Com certeza. Pensa também em colocar novas profissionais aqui no Com certeza. É o que eu mais almejo no momento, porque a clientela aumentou e, no entanto, eu sozinha não vou conseguir dar conta de tudo. Como é que tu pensas em criar como é que tu pensas em criar condições de remuneração para as pessoas que você tenciona adicionar aqui no seu ateliê? Bom, é como já tenho feito com as que cá estão, de acordo com a lei, tem que ter ali o salário base, né? Que a lei manda, né? E de acordo a isso a gente faz os contratos e vai ler ali os deveres e não só no contrato. Se concorda, vai assinar. Caso não concorda, então deve-se procurar outra pessoa, né? É possível pagar um salário mínimo com este tipo de serviços? Com certeza. Todos os nossos funcionários têm o salário mínimo que foi dado pela lei. E se não teremos problemas com as nossas com as nossas entidades. Então isso praticamente esclarece a dúvida de que
não há exploração. Com certeza não há. Não há exploração. Não há exploração. Dos trabalhos. Com certeza, com certeza. E de certa forma chega a ser muito importante porque há entidades, né, empregadoras que não correspondem com esse tipo de atitudes, esse tipo de responsabilidades. Todas as entidades não correspondem com este tipo de irregularidade. Mas aquela ateliê corresponde? Diga? Mas o teu ateliê corresponde? Não, as entidades que estamos a falar são entidades públicas, né? Por exemplo, as finanças não concordam que o funcionário deve receber abaixo do salário mínimo, então o ateliê aquele Augusto não tem outra opção a não ser seguir essa... Mas passam, sim, as entidades podem até dizer que sim, o salário mínimo é esse. Sim. Mas quanto à entidade empregadora, há um como é que eu posso dizer? O que é dito não aparece, não se nota. Isso acontece também. Pronto, já pode acontecer, mas não é o que... Não é a realidade do nosso espaço. Okay. Graças a Deus. Né? Então é isso que tu gostarias com os próximos profissionais, né, que tu fores adicionar aqui? Certo, os profissionais que cá estiverem ou que a gente contratar vão receber um valor mínimo de acordo com a lei. Ok. E quais seriam as competências que tu gostarias que eles tivessem? Eu normalmente costumo procurar pessoas que sejam mesmo profissionais, pessoas honestas também, porque não posso estar aqui a romantizar a trabalhadores e trabalhadoras, né? Okay. Quando dás o primeiro salário, pensa já que está a te fazer favores. E não é bem assim. Tem que esclarecer a ele que isto é uma equipa e devemos estar todos no mesmo pé de igualdade, né? Devemos estar todos focados num só objetivo, só assim a empresa vai para a frente. Então, procuro sempre pessoas sérias, né, com relação a isso, para que a empresa vá avante. Ok. Isso tem acontecido com os funcionários que aqui já estão? Graças a Deus tive a sorte de encontrar boas funcionárias, boas colegas e para além de estarem aqui a trabalhar também ajudam bastante com ideias, têm vontade de ver o espaço a crescer, então isso é bastante gratificante para mim, porque eu sozinha não faço o ateliê aquele Augusto, não vou conseguir, então não posso ser ingrata ao ponto de dizer que não, são pessoas que não me ajudam, não, ajudam sim senhora. É mesmo um intercâmbio, tem acontecido mesmo um intercâmbio, a perceber, eu passo a minha experiência, elas também passam a delas, então tem sido... Okay. Tem havido também aqueles momentos de tensão, porque eu sou uma pessoa muito exigente. Sou mesmo muito exigente e mas é aquela, no final do dia a pessoa vê que exagerou um bocadinho, olha, fulana, desculpa, fiz isso, acho que devia ter falado de uma outra forma. Isso é a realidade, eu não sou perfeita. Então, da mesma forma que os funcionários às vezes erram também e vêm e dizem, olha, aquela hora falei mal consigo, então peço desculpas e tal. Mas existe um espírito de irmandade cá no ateliê que eu presa mesmo, graças a Deus. E se tu disseste que gostarias de abrir um outro ateliê em Benguela? Gostaria de expandir, obviamente. Quais seriam as tuas políticas de modo a conseguir realizar esse sonho? Bom, as políticas, não digo... Sim, é isso que eu ia dizer. Não considero políticas, é mesmo só eu me manter organizadamente, ou seja, eu me manter organizada financeiramente, era isso que eu quis dizer, para que haja recursos suficientes para que eu consiga abrir um outro espaço num outro lugar, pode não ser só em Benguela, pode ser também
em Luanda, pode ser lá em cima, na Bela Vista, na centralidade e tudo mais. É só procurar ali sítios estratégicos que realmente precisam dos serviços que eu ofereço para que as coisas andem bem. Sítios estratégicos são muito importantes. Com certeza, é sempre muito importante fazer um estudo de viabilidade, porque não me adianta nada eu ir, por exemplo, a um sítio vender pão quando não se precisa, né? Não se precisa. Então tenho que ir em sítios estratégicos, tenho que procurar pessoas que necessitam o trabalho que eu ofereço. É ir aí ver qual é a necessidade que essa região tem. E eu atender essa necessidade, ali sim o negócio vai para frente. Agora, se eu for numa fazenda montar um ateliê de maquiagem, é complicado. Quanto a colocar um ateliê, né? Igual a esse, sim, numa periferia, qual seria a repercussão? Eu acho que, só mesmo o estudo de viabilidade me podia dar essa resposta. Sim, só mesmo. Mas eu acredito que com marketing e tudo mais, se calhar ia um ateliê daquela hoje numa zona periférica teria a mesma repercussão que este, né, nesse caso tem? Eu acredito que sim, mas claro que o rendimento não seria o mesmo, né, numa periferia, né, e também acho que teriam muitas coisas alteradas, não iria funcionar tanto quanto funciona aqui. Este aqui, as estratégias lá teriam que ser outras, tendo em conta também o público que lá tem, né? Então eu teria que fazer, ou seja, teria que ter uma estratégia de acordo ao público que eu tenho, porque empreender não é só chegar, montar e já está, né? Tu tens que ver também qual é o público que tu vais atender, né? Tanto os produtos que vais vender, tu tens que ver, será que esse público precisa disso, é a necessidade que esse público tem. Então não é só a fulana, encontrei um negócio barato, hoje ainda vou trazer. Às vezes mesmo que está barato não vão comprar porque não é aquilo que a sociedade precisa naquela região. Então é basicamente sobre isso. Quanto à política de produtos ou estratégias, por exemplo, aqui estou sempre a falar política. Quanto às estratégias de aquisição dos produtos? Dos produtos. Bom, quais são as mais viáveis? Depende muito. Não sei em que vertentes se refere a essa questão de falar de produtos de quê? Cosméticos, alimentícios? Produtos que regem o ateliê. Ok, eu tive a ideia de ter uma área de venda de cosméticos, porque particularmente no início daquilo que foi a minha trajetória, tive muitas dificuldades em adquirir produtos de qualidade. Sim, tive mesmo muita dificuldade, algo que é a realidade do nosso país. Nós infelizmente não temos indústrias, né, capazes de produzir esses produtos, então temos que importar. E às vezes os que vendem aqui não são os mais viáveis. Então, graças a Deus tive a oportunidade de conseguir importar, né, esses produtos. E por que não atender a necessidade das minhas colegas que não conseguem, por exemplo, como eu, né? Então eu decidi eu mesma trazer isso, de formas a ajudar e também ter ali a minha empresa e mais uma fonte de rendimento. Usei a minha dificuldade para empreender também, de formas a me dar lucros também. Então, né? Foi uma estratégia bem dada. Sim, eu fiz um estudo, né? Para além de mim, eu tive a necessidade tive dificuldades em encontrar. Se calhar não só eu que tenho essa dificuldade. Fui conversando também com outras colegas e tudo, mas principalmente na nossa província, né, de Benguela, particularmente o Lubito, nós não temos muitas lojas com produtos viáveis de maquiagem. Então, vi nisso uma grande oportunidade e agarrei. E por acaso tem tido bons resultados. Ok. Sim.
Então foram essas aqui algumas dicas, né, concernente a esta área empreendedora que o Augusto teve. Certo. Ok. Então ficou a dica, eu penso que ficou assim a dica. Ok. Eu espero ter ajudado em alguma coisa com tudo que disse aqui e vou voltar a tocar num ponto bastante importante. Ter empresa não é só alugar um espaço, pintar e colocar as coisas. Procure informar-se mais daquilo que é a constituição de uma empresa e principalmente trabalhar na legalização da vossa empresa para que a lei não pese sobre as vossas costas. Qual foi a experiência que tu tiveste quando trabalhaste com a Biba? Olha, a experiência que eu tive, acho que não tem explicação, porque a Biba é muito acolhedora, muito boa pessoa, vocês não têm noção, ninguém fica perto da Biba triste, estás a perceber? Não, mas é sério, tu não ficas perto da Biba sem rir, ela faz-te ficar à vontade, sem explicação mesmo. Até fico emocionada porque a Biba foi mesmo sensacional, nota 1000. Voltando um bocadinho para aquilo que foi o passado, durante essa tua caminhada toda, tu tiveste apoio das tuas amigas? Com certeza. Olha, coitada das minhas. É assim, foi uma fase bem complicada porque quando eu comecei a maquiar eu não cobrava numa primeira fase. Mas tu gastavas teu material? Sim, gastava. Sabes que o marketing tu tens que fazer sem pagar porque ganhas mais tarde. Então, o que eu fazia? Chamava as minhas amigas, né, para pintar sem pagar. E começaram a surgir muitas outras meninas que estavam a forçar mesmo ser minhas amigas porque queriam maquiar e prontos. Quando eu começo a cobrar, aquelas amigas todas começaram a desaparecer, mas isso foi bom porque eu vi quem são as minhas real niggas de verdade e que sempre tiveram ali com certeza para me dar um apoio. Nunca me falharam, nunca falharam comigo, tiveram sempre aí, mesmo que o trabalho não tivesse bom, elas eram sempre sinceras em dizer: amiga, tu falhaste aqui, isso não está bom. Não só as minhas amigas, mas também os meus familiares, né? Estavam sempre ali a dar um suporte que foi bastante importante para mim, no que está bom, no que não está bom, quando acerto uma coisa: olha amiga, sim senhora, gostei, fizeste um trabalho muito bonito, olha amiga, ali não estava muito bom, podias melhorar aquele aspecto. E eu também fui sempre uma pessoa que sabe receber críticas, se bem que há críticas e críticas, né? Há críticas que tu sentes mesmo que aquilo é para te destruir, não é para te construir, mas deu para, com o tempo aprendi a gerir isso, aprendi a filtrar também que existem as tuas amigas e existem as tuas clientes. As tuas clientes não são tuas amigas, esquece isso. Tu tens as tuas amigas e tens as tuas clientes. Tem que saber separar, porque senão depois, ela é tua cliente no momento e tu achas que é tua amiga. Um dia aparece uma outra pessoa que faz supostamente melhor que tu e ela vai e tu ficas com dor no coração: poxa, a fulana mesmo, não sei o que mais. Não pode. Tu, como profissional, deves saber respeitar a opção que a tua cliente teve. Quanto a recomendar, eu acho que isso tem muitas vertentes, porque eu posso recomendar alguém quando sei que eu estarei ocupado. E quando eu não estiver ocupado, claro que a primeira pessoa a ser recomendada tem que ser eu. Sim, eu estou disponível para... Mas também se a pessoa liga, né? Fulana, Kelly, estás disponível agora? Se eu tiver, estou disponível. Se não tiver, eu recomendo agora. Isso acontece com todas? Se eu dizer que sim, é bungele bang. Puro bungele. Mas, também
há colegas que simplesmente não te recomendam, né? Okay. Mas também, de certa forma, tens que respeitar. Ela não te recomenda porque não te acha nada. E é normal, tá sabendo? É normal ela não te achar nada. Da mesma forma que quem olha para ti te acha tudo. Calma, arranjar problema aí no backstage. Mas ela tem razão. Tem razão. Inveja isso já é mesmo com ela. O importante é que a inveja está mesmo com ela. A cliente, se quiser vir, vem mesmo. Esquece, o teu trabalho mesmo é a tua arma. Se tu tiveres mesmo um trabalho rijo, esquece. Ela pode recuar uma primeira fase, mas depois vai ficar mesmo curiosa. Falam muito dessa moça, eu tenho que ir aí. O mesmo aconteceu com o mesmo aconteceu com a Biba, o mesmo aconteceu com a Ana Joyce. Já esteve aqui. Ana Joyce, eu já trabalhei com a Ana Joyce. Okay. Foi uma experiência assim bem... Olha, eu estava doente. Estava mesmo debaixo dos lenços, eu estava mesmo com febre. Mas a moça é teimosa. Eu disse, nada, eu não posso perder essa oportunidade. Ana Joyce, vou receber mais quando? Nada. Então, lá preparei-me, fui para o estúdio, na época estava no ateliê ali à frente à primeira esquadra. E fui ter com ela. A maquiagem da Ana Joyce foi algo bem rápido. Mas como é que ela entrou em contato contigo? Normalmente os agentes, né? Nesse caso a agente da Ana Joyce tinha o meu contacto. Não sei quem a forneceu até agora, mas desde já agradeço. Ligou para mim e perguntou se eu podia. Eu disse que sim e lá fui cumprir o meu compromisso. Sim. Okay. Então foi isso que aconteceu? Sim. E depois notou que era uma coisa muito soft, além do... Com certeza. A Ana Joyce é mesmo fofinha. Ela é mesmo fofinha. Hoje em dia pode-se viver disso, do que tu fazes. Com certeza, mano, eu paguei 4 anos de universidade. 4 anos de universidade? Então, para as pessoas que se calhar pensam que isso não vai dar nada. Dá sim, dá. Eu, Kelly Augusto, vivo de maquiagem. Essa roupa que eu estou a vestir aqui é da maquiagem. O cabelo... A sandália de diamante. Também do like a diamond. Também de maquiagem. Tudo mesmo que está em mim. O drip todo. Tudo que vocês estão a ver aqui no nosso estúdio é o dinheiro da maquiagem. É só tu teres disciplina. Consegues mesmo. Então é o conselho que tu deixas para as meninas e tal que estão a começar? Sim, é possível, sim, senhora, viver da maquiagem. Só precisam se formar, né? E serem... Formação é necessária? Com certeza, a formação é necessário. Vou dar um exemplo. Um mecânico, muitas das vezes em Angola, né, os nossos mecânicos começam a aprender a ver de forma empírica, esse é o termo correto, de forma empírica, mas se tu auxiliares o empirismo, a ciência, pronto, não tem nada uma que... simbiose. E com certeza. Então, tu tens o conhecimento empírico de maquiagem. Se fores fazer uma formação, só vais auxiliar o útil ao agradável e pronto, vais estar isento de cometer vários erros. Olha, o que está acontecendo é o seguinte, eu não sei se isso depende também da maquiadora, certo? Mas francamente, é uma opinião de um homem. Há meninas que exageram, estragam seus rostos com a maquiagem, está a dizer? Porque... muitas das vezes elas já são bonitas do jeito que elas são, né? Mas quando vão lá para fazer a maquiagem ficam não vai dar compostura, mas pronto. É uma coisa tipo meio que estranha. Meio estranha porque nota-se que está a esforçar a beleza. Ok. A esforçar a beleza. Eu compreendo esse teu point, né? E acho que é também de muitos homens. É assim, isso depende muito da técnica que a maquiadora vai usar no teu rosto. Eu acho que deixa-me já dar a minha experiência, o meu contributo, né? Ou seja, a minha opinião mesmo. Muitas das vezes as mulheres exageram muito nas maquiagens, do tipo fazendo com que a coisa pareça muito artificial. Sim. E a coisa parece mesmo muito artificial. Qual é a tua opinião consoante a isso? Bom, eu
não vou colocar a culpa totalmente às profissionais de maquiagem, porque há clientes que sinceramente não gostam de ouvir as opiniões das minhas colegas. Então, por exemplo, o que é que acontece? Às vezes ela baixa uma foto da internet, né? Não é o tom dela, não tem o mesmo tipo de olhos, não tem o mesmo tipo de lábios, pronto, não tem o mesmo tipo de rosto, mas quer aquele tipo de maquiagem. Tu tentas explicar, porque não posso convencer a cliente, eu tenho que explicar à cliente que não pode fazer esse tipo de maquiagem, porque pronto, não vai ficar bem com o teu tipo de olhos, com o teu tipo... O tom de pele até não digo, porque nós temos técnicas suficientes para tentar enquadrar aquela cor, né? Aquele olho que ela pediu ao tom de pele da cliente. Mas pronto, explicar que aquele tipo de técnica que usou no olho não vai ficar bom, aquele batom não vai ficar bom do jeito que está na imagem, ela podia utilizar uma outra técnica, mas infelizmente há clientes que não aceitam, então não tenham muito que fazer. Uma coisa muito artificial. Sim, torna-se uma coisa muito artificial. E há clientes que vêm e dizem, olha, eu quero mesmo ficar, hoje não quero me ser. Quero mesmo ficar boneca. Hoje mesmo não podem me reconhecer. Olha, eu às vezes recebo, quero ficar mulata. Mas é uma pessoa bem com um tom de pele bem escuro. Não, eu quero ficar um bocadinho mais clara, estás a ver? Mas claro, tu como profissional, tu como profissional deves tentar enquadrar, mas que não fuja muito daquilo que é a essência da pessoa, né? Mas nem toda profissional tem capacidade de fazer isso. Então por isso é que tens visto ali algumas pessoas bem artificiais. Toda pessoa pode-se fazer maquiagem a todo tipo de pessoas, ou nem todo o rosto é para ser maquiado? Todo o rosto é para ser maquiado, então sim, senhora. Tipo, todo o quadro é para ser pintado? Pronto, não é bem por ali, mas todas as pessoas podem ser maquiadas, sim, senhora, desde que não é só maquiagem que vai te tornar bonita. Isso tem muito a ver também dos cuidados diários que tu tens com a tua pele. Mas tu maquiaste a fulana ficou mais bonita, acho que a base assentou melhor. Às vezes tu não bebes água, não tens o costume de beber água. A água ajuda a pele. Sim. Não tens o costume, a água hidrata bastante a pele. Não tens o costume de beber água, não tens uma rotina de skincare, que são tratamentos diários da pele, né? E não usas um protetor solar, não tens um creme adequado para o teu tipo de pele. Então, esses pequenos detalhes vão fazer toda a diferença quando fores fazer maquiagem. Sim. Qual é o malefício ou o boicote que tu recebeste que tu mais... ou seja, que te acentuou mesmo? Olha, impediu-te muita coisa, perdão. Que impediu-me muitas coisas. Do tipo, se deixa-me aqui te ajudar e peço-te por favor que depois respondas com clareza. Do tipo, tu sentes que se eu tivesse a oportunidade que me foi cortada nesta fase, isso já estamos a supor se existiu isso, né? Sim. Mas se eu tivesse a oportunidade que me foi cortada, eu acho que hoje, não muito, mas um bocadinho a mais eu seria. Olha, comigo nunca aconteceu, e se aconteceu eu nunca me apercebi, né? De alguém me ter boicotado, desculpem, desta maneira, não me apercebi, então não se fez sentir na minha vida. Porque se calhar as pessoas também, como é que é? Acho que é a lei do karma. Se calhar nós somos mesmo boicotados sem saber. Sem saber sabe sempre melhor, porque pronto, eu não sabia que era para eu estar aí, então eu vou continuar a orar, porque o Deus não é só da pessoa que tentou me boicotar, também é meu. Então... Já teve desavença com uma outra maquiadora ou uma colega?
Já sim, já tive, e se eu tivesse a dizer que não, seria mesmo mais outro bungle bang. As amigas não iam deixar passar. Não iriam deixar passar, já tivemos situações de que, pronto, eu fiquei com as damas e ela com a noiva, e depois de eu ter feito o meu trabalho, né, a noiva olhou para as damas, as damas estavam mais bonitas, mano, e ela disse: a minha maquiagem não está assim como a vossa. Sabe o que ela fez? Pegou, depois de eu ter ido embora, pediu nas damas para diminuir a maquiagem que eu havia feito. Eita! Sério? E pronto, como é que eu sei? Né? As pessoas devem estar perguntando, essa deve estar bem. Não, como é que eu sei? As damas mesmo me confirmaram. Todas que elas tiveram, que fizeram o trabalho comigo, disseram: a fulana disse que é para nos removerem um bocadinho da maquiagem, porque a tua maquiagem estava mais bonita que a dela. Que a dela, ok. E eu fiquei bastante triste. Como é que eu particularmente respeito muito o trabalho das minhas colegas. Eu jamais teria a coragem de mexer num trabalho que não é meu. Isso não se faz, não se faz mesmo. E pronto, mas aconteceu e não tinha mais como voltar para trás para tentar corrigir. Simplesmente procurei perdoar aquela pessoa dentro de mim, porque com mágoas não se vai longe e não se vai a lado nenhum. Então pronto, aquilo passou e a vergonha dela, né? A vergonha dela. Então, assim mesmo, já para terminar, eu gostaria de saber quais são as tuas ambições, né? Que tu almejas. Eu particularmente tenho muitas ambições, não só na área da maquiagem, as minhas ambições vão além disso. Como professora também? E não só. E não só, eu almejo atingir alguns patamares que ainda não posso. Porque depois é aquela coisa, roubar as ideias e tal. Podem até roubar, mas como eu não vou fazer. Porque o projeto é meu. Mas pronto, prefiro não falar muito sobre este assunto, mas ainda vem. Vais crescer. Com certeza, o objetivo é esse. Eu pretendo crescer bastante, abranger outros patamares. Quem sabe um dia abrir um ateliê assim em Benguela, tem um no Lubito. Esse ateliê nesse momento é o único? É o único que eu tenho. É o único que eu tenho. Tendência a crescer, né? Formar mais pessoas também, pessoas que queiram ser maquiadoras, passar a minha experiência e pronto, ajudar também mulheres que queiram seguir o mesmo caminho, que pretendem ter os seus negócios e tudo mais. Então, tudo isso faz parte daquilo que é o meu leque de ambições. Qual é o conselho que tu deixas para a juventude? A juventude tu és jovem também, mas para as pessoas que estão a querer começar com este tipo de trabalhos. Primeira coisa, para quem quer empreender, eu aconselho mesmo a saber realmente o que quer, porque pronto, ao longo do caminho vamos encontrando muitas e muitas dificuldades. Eu particularmente já tive vontade de desistir muitas vezes, mas é aquela coisa, né? Dobras o joelho, oras para Deus, aquilo passa e Deus te dá uma visão. Deus te mostra: não, filha, tu não podes, de formas diferentes. Está a ver, com sinais. Há momentos que eu falo: não quero mais, e acontecem coisas que eu digo, olho para cima e digo: Deus, és tu, né? Talvez essas coisas. Então, vocês precisam ter mesmo foco e determinação naquilo que vocês querem, e principalmente na área da maquiagem, né? Tem mesmo que ter determinação, porque ninguém começa perfeito. Erros vais cometer, mesmo depois de ter feito a formação, vais cometer, mas a prática vai te tornar mestre. E legalizem as vossas empresas. Tá?
Então foi essa boa conversa que nós tivemos aqui, dentro do Kelly Augusto Atelier. Exatamente. Foi sim uma boa conversa com aquele Augusto. Podemos perceber muito, entender muito acerca dos trabalhos que ela faz, como faz, quais foram as dificuldades que ela teve e tal. Foi muito bom dizer que essa programação é patrocinada pela NB Prestação de Serviços, tem o apoio da BC Design, Barata Studios, 33 Records também, fazem assim a boa cobertura desta belíssima programação que hoje aqui é feita. Eu não vou fazer aquela cena que nem nos outros canais, as imagens são de não sei quem, não vou com essa. Vamos terminar assim, de um jeito totalmente top aqui, na nossa programação de hoje, dizendo, querendo que aquela ideia assim, uma dica de bravura, um grito de bravura. Não faz isso. Qual seria? Ai, meu Deus. Meu Deus. Eu sou delicada, não sei gritar. Mas exatamente, aqui no auditório tá a dizer que provavelmente isso é um bunglemar. Meu Deus. Mas se calhar é aquela coisa que acontece quando tá num ambiente mais descontraído, com pessoas mais chegadas. Se calhar também é por parte da nossa produção. A produção tem que olhar bem para aquele, porque senão depois torna-se uma coisa muito diferente. Meu Deus. Então, muito obrigado a você que acompanhou a nossa programação, você que acompanhou a nossa programação desde o princípio até o fim, a você que segue todas as nossas páginas das redes sociais, muito obrigado mesmo. Dizer que essa voz doce bonita que nos fala é de Kelson Mendonça, esta comunicação social das ondas da rádio feita em podcast. Muito obrigado a você, subscreva o nosso canal, dizer que voltaremos na próxima programação, se Deus quiser. Até já.